Sejam todos bem-vindos à integração DASA, conteúdo preparado para a educação continuada do Hospital Cruz Azul de São Paulo. E vou apresentar a vocês a nossa equipe, que é composta pelo enfermeiro Everton Antonassi, Patrícia Damanoski e Érica Almeida. E juntos preparamos um conteúdo. Eu sou a Érica Almeida, vou falar para vocês um pouquinho sobre metas internacionais de segurança, instituída pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de fortalecer a segurança do paciente através de 6 pilares fundamentais. Primeiro, a identificação. A identificação correta do paciente é um dos pilares fundamentais para iniciarmos qualquer ação ou procedimento com o nosso paciente. E vou trazer alguns dados importantes relacionados a metas internacionais de segurança do paciente, que de 4 a cada 10 pacientes eles sofrem danos durante os cuidados primários e ambulatoriais. E cerca de 4.000 brasileiros morrem anualmente por inassistência à saúde. 42 milhões de dólares são gastos anualmente em decorrência de erros de medicação. E 134 milhões de eventos por ano em hospitais e países de baixa e média renda, com 2,6 milhões de mortes. De 1 a cada 10 pacientes sofrem algum tipo de dano hospitalar. E de 14 de cada 1.000 pacientes internados são afetados por infecções hospitalares. São dados impactantes. Vocês concordam? E sobre os métodos para identificação aí segura? Então, vamos falar, aplicando ainda a Metal 1, a conferência do pedido que deve ser etiquetado com todos os dados desse paciente, cruzando essas informações, caderno de exames, prontuários desse paciente, identificar todos os exames a serem coletados e providenciar o material necessário. Dirigir-se ao quarto e realizar a identificação junto a esse paciente, pedindo que o mesmo verbalize seu nome completo, data de nascimento, e os pacientes eles devem verbalizar os dados quando possível. Conferir rigorosamente a pulseira de identificação desse paciente, cruzando as informações ouvidas, checadas com pedido e caderno de prontuário. Atente-se ao identificador do leito e confirme todas as informações. Por quê? Porque as falhas da conferência de identificação, elas são inaceitáveis. Procedimentos realizados em pacientes incorretos, eles levam às falhas graves da assistência de saúde. E os procedimentos incorretos aumentam esse tempo de internação desse paciente, além do risco infeccioso. E aí vale lembrar que a meta 2 é a melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e desenvolver uma abordagem para melhorar a comunicação entre os prestadores de cuidado, estabelecendo uma comunicação efetiva, oportuna, precisa, completa, sem ambiguidade e compreendida pelo receptor. Destacamos que a comunicação com a equipe do setor, confirmamos dados das solicitações, orientações que são dadas aos pacientes, comunicar a equipe após as realizações da coleta e, em caso de resultado de pânico, atente-se ao profissional que vai receber essa informação, destacando isso em impresso próprio esta ação. A comunicação assertiva, ela deve ser clara e livre de desvios. Para isso, nós aplicamos aí aquela palavrinha, o chá. Vocês conhecem? O chá, conhecimento e o saber teórico, habilidade, saber fazer, atitude, ser. E aqui na Cruz Azul, nós aplicamos algumas características de comunicação não violenta. Então, compreender, ter calma, ter atenção, ter cooperação, clareza, ter aceitação e ter a expressão. Também faz parte aí de uma boa comunicação. Mas a expressão nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes nos expressamos de alguma maneira que pode ser entendida ou classificada como não violenta. Então a gente tem sempre que melhorar esse lado também.
E aí a meta 3, meta 3 está sempre relacionada à prescrição, ao uso aí na administração de medicamentos, então tem aquele momento, o momento do atendimento para o paciente da coleta, então a realizar esse exame de imagem é tentar-se a infusão de medicamentos, né, então deve ser solicitada para a equipe do setor, caso seja necessária a manipulação dessas drogas, como exemplos, manipulações de bombas de infusão. Durante a coleta, então, deve-se priorizar os membros que não estejam com infusão de medicamentos. As reações locais, elas podem ser desenvolver pela infusão desses medicamentos ou por ação da coleta. Então, atente-se. E caso o paciente solicite algo relacionado à medicação sendo infundida, ela deve ser acionada pela equipe imediatamente aí para que presta atendimento a esse paciente. E vamos falar também um pouquinho da meta 4, que é a segurança do local da intervenção cirúrgica, o procedimento do procedimento e o paciente correto que vai seguir para qualquer tipo de cirurgia. Então, atentar-se às solicitações de exames para esse paciente no pré-operatório. Os exames eles são fundamentais para garantir um processo cirúrgico seguro, diminuindo os cancelamentos aí da última hora e remarcação futuras aí. Sobre a meta 5, tem-se muito a se falar sobre a meta 5, porque ela se faz presente em todas as ações, que é a higienização das mãos. A higienização das mãos, ela constitui a principal forma de prevenção da transmissão de micro-organismo e das infecções associadas à assistência à saúde. Assim, as campanhas elas são uma oportunidade de reforçar a importância entre os profissionais, visando a melhoria da assistência, a adequação dessas metas internacionais de segurança ao paciente. Aqui nós temos a ilustração dos 5 momentos de higienização das mãos. Primeiro, antes do contato com o paciente. 2, antes da realização de procedimentos astéticos. 3, após o risco de exposição a fluidos corporais. 4, após o contato com o paciente. E 5, após o contato com as áreas próximas a esse paciente. Aqui nós ilustramos aqui esse contexto para falar em quando e por que eu higienizo as minhas mãos dentro dos 5 momentos aplicados das lavagem das mãos. Higienização das mãos. Então, a higienização das mãos, elas salvam vidas. Então, também falamos um pouquinho aqui sobre o passo a passo de cada momento da lavagem das mãos, além de como usar o álcool gel. Então, são 6 passos aí da utilização do álcool em gel. E a meta 6, reduzir os riscos de queda e de lesão por pressão. Então, atente-se às situações que podem prevenir o risco de queda ou de lesão. Mantenha sempre essas grades elevadas, né? Caso seja necessário baixar as grades durante a coleta, após a realização desse procedimento, obrigatoriamente, após deve ser elevada essas grades desse paciente. E em caso que esse paciente esteja agitado, a equipe deve ser acionada imediatamente. Caso o paciente relate algum desconforto relacionado ao decúbito, avise a equipe para posicioná-lo. Atentar-se para não deixar cair objetos nos chãos que podem proporcionar a queda desse paciente. Tome cuidado com as embalagens e tubos de coleta. Caso perceba no ambiente fatores que propiciam a queda, avise imediatamente a equipe. E não poderíamos deixar de falar do acionamento dos códigos, os códigos utilizados aqui na Cruz Azul. O código verde é aquele código que deve ser acionado sempre que houver alguma intercorrência com transeuntes conscientes dentro do complexo. E se for o caso de um transeunte inconsciente ou em crise convulsiva, ele deve ser acionado como código laranja. E tais códigos, eles devem ser acionados pelo ramal 2020. Mas caso o paciente esteja internado, deve ser acionado o código imediatamente e comunicar o enfermeiro do andar de origem nesse paciente. Também vamos falar sobre o uso obrigatório das máscaras e os tipos de isolamentos. Os isolamentos de precaução padrão, que acompanha a lavagem das mãos, luva e avental.
óculos e máscara. A caixa de pérfuro cortante, não podemos deixar em destaque aí que ela tem uma margem de segurança e ela deve ser trocada imediatamente assim que atingir esse nível, evitando acidentes biológicos. Precauções por contato. Então, a higienização das mãos se faz necessário, o uso do avental, a luva. Esse paciente deve estar em quarto privativo. Por gotículas, precauções por gotículas, lavagem das mãos, uso da máscara apropriada para esse paciente, para esse profissional, e a máscara cirúrgica. Se o paciente for transportado para realizar algum exame, ele deverá ser aplicado para esse paciente a máscara cirúrgica, além de estar em quarto privativo. Aqui são as placas que utilizamos, as placas em todos os tipos de isolamentos. Os quartos isolados, eles vão estar identificados com essas placas. Então, a gente trazemos aqui para vocês, para terem contato aí com as cores aí, que são as padronização aqui da Hospital Cruz Azul. Os tipos de isolamento aqui, quisemos trazer de informações para vocês, que está relacionado à precaução aí no transporte desse paciente, caso ele siga para eh, exames de imagem, né, ou fora aí do leito desse paciente. Como ele deve estar caracterizado aí com o uso de EPI. Então, o uso da máscara e envelope faz parte aí do transporte desse paciente no momento de isolamento. Trago aqui a vocês também um vídeo sobre segregação de lixo. Gostaria que vocês assistissem. É um vídeo curtinho, mas que traz a informação aí de uma coleta seletiva adequada. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham trazido algumas informações importantes aqui sobre as rotinas aqui do Hospital Cruz Azul a vocês. E deixo de mensagem a todos que participaram dessa integração que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Obrigado a todos e até a próxima.